Boa tarde, professor Castanheira, mais uma vez com as questões da aula passada. Essa aula tem um peso maior, a gente deve ter mais algumas sobre esse mesmo assunto, é o assunto de box plot. A gente precisa saber calcular os quartis, e após calcular os quartis, a gente vai montar o box plot. A gente pode montar o box plot como máquina ordenada, que é o que eu vou fazer aqui, e a gente pode fazer um desenho, o desenho do diagrama da caixa, que é a box plot, como se traduz normalmente para o português. Tá legal, gente? Então vamos tentar, enfatizando a característica principal. Por que eu usar o box plot? Que é para descobrir valores discrepantes. A gente vai ver o que é isso na sequência. Então vamos lá. Primeira coisa, eu dei 35 termos numa sequência, ok? Vamos pensar com que eles sejam notas. Uma turma de 35 teve uma prova, notas de 1 até 100, ou de 0 até 100, como queiram. E só de olhar para elas, eu percebi que 33 notas estão de 30 a 78, 30 a 80 aproximadamente. Isso aqui já está ordenadinho. E eu tenho um 5 aqui meio destoante, e eu tenho 96 aqui meio destoante. Então, sem fazer conta nenhuma, eu, como professor, pensaria, poxa, esse 5 aqui vai me dar trabalho e esse 96 vai me dar um outro tipo de trabalho. Ok? E o grosso das notas está entre 30 e 80. Tá? Sem fazer conta nenhuma. Vamos ver se, usando a metodologia do box plot, isso tudo coincide com a minha intuição. Eu falei intuitivamente, só olhei para os dados. Tá? Então vamos lá, bem devagar. Primeira coisa, eu tenho que calcular os 3 quartis. Lembra dos quartis? São aqueles valores, são aquelas medidas que dividem a sequência X em 4 partes de igual tamanho, grosso modo. Cada uma com pelo menos 25% dos termos. Então vamos lá, calcular os 3. Lembrando que o segundo sempre coincide com a mediana, a metade de X. Tá legal? O centro de X. Beleza? Então, o primeiro quartil, você pega 35, divide por 4 e multiplica por 1. Dá 8,75. Sempre arredondando para frente. 8,75 vira 9. Então, o nono termo é o primeiro quartil, é o 45. Tá aqui. O segundo quartil, que coincide com a mediana, você pega 35, divide por 4. Estou dividindo em 4 partes, lembra? 35 dividido por 4 sempre. Multiplica esse valor por 2, dá 17,5. Arredonda para frente, 18. Então, o termo 18, que é o 59, é o segundo quartil, coincide com a mediana. E, finalmente, o terceiro quartil, você vai pegar 35 dividido por 4, o que der multiplica por 3, dá 26,25. Arredonda para frente, 27. Então, o 27º termo, o termo 27, é o 71. Então, isso aqui a gente já viu nas outras aulas. Calcular isso você já deveria estar sabendo. Beleza? O que a gente vai ver agora é calcular os outros termos do box plot. Para calcular, você precisa primeiro do quê? Dessa quantidade que eu chamo de desvio interquartílico. Ou seja, é o terceiro quartil menos o primeiro dividido por 2. É uma medida de desvio dos dados, de espalhamento dos dados, de dispersão dos dados, tá? Para as contas darem certo, eu estou dividindo por 2, tá bom? Então, 71 menos 45 dá 26, dividido por 2 dá 13. Então, desvio interquartílico, o DIC de X, é 13. Continuemos. A gente calcular o box plot. Para fechar o box plot, a gente precisa dos extremos. Os extremos tais que, fora deles, eu tenho os valores discrepantes, abaixo ou acima. Tudo bem? Você vai fazer o quê? Vai pegar o primeiro quartil e vai tirar 3 vezes o desvio interquartílico. Então, 45 menos 3 vezes 13, 45 menos 39 dá 6. Então, o limite inferior é 6. O limite superior vai ser o quê? Vai ser o contrário para cima. Vai ser o terceiro quartil mais 3 vezes o desvio interquartílico. Então, 71 mais 3 vezes 13, 71 mais 39, que são 110. Então, o box plot vai ser o limite inferior
primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e o limite superior. Essa quina ordenada é o box plot de x, tá bom? O que ficar abaixo do 6 e o que ficar acima do 110 são os valores atípicos, discrepantes, em inglês os outliers. Tá ok, pessoal? Então vamos ver. Se você olhar a sequência original, você vai perceber que o 5 é um valor discrepante. O 5 está abaixo do 6. Aquele 5zinho que eu chamei a atenção no início. Por outro lado, aquele 96, repara aqui que o 110 está além dos 100 pontos, se eu fosse pensar em termos de nota escolar. Então, 96 não é um valor discrepante. Aquele aluno mais estudioso, 96 não é um valor discrepante matematicamente falando. Então, meu único problema mesmo, usando o box plot, nessa turma, é esse aluno que tirou só 5. Eu vou ter que trabalhar com esse aluno para recuperá-lo, para ver o que está acontecendo. Então, um exemplo prático de professor dando prova para 35 alunos, o box plot me permitiu contradizer a minha intuição. A intuição estava ingênua, estava mal colocada, e eu percebi que o único discrepante era aquele 5 lá embaixo. Tá? Se você estudar melhor essa sequência, você vai perceber que esse 5 está mais longe do centro da distribuição do que o 96. O 96 conversa mais com o grosso dos 33 alunos que estão naquele intervalo de 30 a 80, 30 a 78 que eu mencionei, do que o 5. O 5 realmente está muito afastado. Então, isso que o box plot captura e me dá, basicamente fazendo umas continhas. Tá legal? O formulário está todo no material de vocês. É olhar e seguir aqui, gente. Está tudo lá. Beleza? E, finalmente, a questão 11, eu pedi para fazer mais umas continhas. Tá? O principal era isso, construir o box plot e chegar a essa conclusão. Mas eu pedi para fazer mais umas continhas. Então, vamos lá. Qual o centro associado ao box plot? É o segundo quartil, é a mediana. A gente calculou lá e está aqui prontinho para a gente, ó, 59. Então, você até percebe que o 59 conversa melhor com o 96 do que com o 5. Até isso, até o centro já te dá uma pista. Tá legal? É a dispersão. Como é que é o espalhamento disso? A dispersão, você pega aquele desvio que eu mencionei, o desvio interquartílico, que deu 13, que eu usei aqui várias vezes, e divide pela mediana. Se você fizer essa divisão, converter para porcentagem, fizer uma aproximação, você vai obter 22%. Eu acho espalhado demais. Eu espero, nesse tipo de exercício, turma, eu espero um espalhamento de 15% ou menos. Então, essa turma já não é tão homogênea assim. Se você olhar para esses dados com carinho, você vai perceber que ela tem um certo espalhamento, mais do que o ideal. Tá bom? Então, os 15% seria mais interessante. Tudo bem? Então, a dispersão relativa associada ao box plot, 13 dividido por 59, aproximadamente 22%. A assimetria, né? Qual é a cauda mais comprida? Qual é a cauda mais comprida se afastando do centro? Vamos trabalhar assim. O que puxa ela para a direita? É o terceiro menos o segundo, 71 menos 59. Então, está aqui. Menos o que puxa ela para a esquerda, que é o segundo menos o primeiro. Então, vai dar 12 menos 14, dá menos 2. Dividindo por 13, que de novo é o meu desvio, dá aproximadamente menos 15,4%. O valor nem me importa tanto, mas o sinal me diz que eu tenho um centro, o centro está mais para a direita, e tem uma cauda mais comprida na direção da esquerda. Então, ela tem uma simetria negativa, uma simetria à esquerda. Tá? A gente conversou sobre isso antes, mas aqui eu não tenho nem moda, nem média aritmética. Eu faço esse cálculo de assimetria só com as separatrizes, ou seja, bem mais interessante, bem mais compacto, e bem mais rápido e bem mais geral. Tá legal? Uma coisa interessante para guardar. E, finalmente, a última quantidade para exercitar vocês nas continhas é a amplitude, ou seja, é o limite superior menos inferior. O que der, você divide pelo centro.
que é a mediana nesse caso, dá 176,3%. Tá? De novo, parece um espalhamento muito grande, apesar dele ser bem menos preciso do que essa dispersão aqui. Tá ok? Então, gente, eu vou procurar insistir um pouquinho mais no Boxplot, que eu sei que é muita informação para vocês, e ver se eu consigo trazer no próximo vídeo um desenhozinho do Boxplot que seja, para vocês conseguirem visualizar. O que seria esse diagrama de caixa? Ele traduzido assim, digamos, em termos numéricos, em termos analíticos, é assim, é uma quina ordenada de valores. Limite inferior, primeiro quartil, segundo quartil, que é a mediana, terceiro quartil, limite superior. Tá legal, pessoal? Pessoal, insiste na matéria, não desiste, assistam os vídeos, procurem fazer os exercícios, que está caprichado para vocês, com bastante carinho. Eu espero vê-los vocês em breve, se cuidem, a situação ainda é séria. Eu observo em Caxias muita gente na rua, muita gente sem máscara, muita gente em multidões. Cuidado, tá legal? Um abraço, obrigado pela atenção.